Neta, saia dessas pessoas. Amanhã de manhã vá até a casa da sua sogra, e vai ver tudo com seus próprios olhos. Foi o que minha falecida avó me disse em sonho, um dia antes do meu casamento. Eu segui seu conselho. E quando cheguei à casa da sogra, fiquei sem palavras com o que vi. Mas antes de continuar, me conte, de qual país você é e quantos anos tem? Agora, relaxe e aproveite essa história. Marina amava as manhãs bem cedo. A cidade ainda dormia, calma, sem pressa. No pátio, só se ouvia o som leve dos passos de alguém, e na janela em frente uma luz começava a acender devagar. Na cozinha, o som do chá fervendo se misturava ao cheiro suave de hortelã seca. Sobre a mesa, um pão cortado com cuidado. Tudo era simples e aconchegante, como nos tempos da avó Nina, que ensinou a neta o valor do silêncio e da ordem. Faltava apenas um dia para o casamento. No quarto, o vestido branco pendurado na cadeira, nada extravagante, sóbrio, com uma fita fina na cintura. Na janela, ao lado de um potinho de alfinetes, um pequeno buquê de flores azuis. Marina as havia colhido no jardim da vizinha. A avó sempre dizia, em toda casa deve haver ao menos uma flor viva. Ela lembra o coração, que também precisa viver, não acumular poeira. Marina lembrava dessas palavras, principalmente nas últimas semanas, quando a ansiedade tomava conta de tudo, os preparativos, os sapatos, as conversas com a futura sogra, as listas intermináveis. Igor parecia um bom homem, alto, tranquilo, de olhar firme. Trabalhava numa empresa de construção e falava com orgulho sobre prazos e orçamentos. Dizia que sabia cumprir sua palavra e Marina acreditava. Gostava do jeito simples dele, não gritava, não discutia à toa, não pedia o impossível. A sogra, porém, era diferente. Tatiana Pavlovna, uma mulher decidida, fria, com um sorriso contido e o hábito de dizer vai ser assim, e pronto. Marina tentava não se magoar. Afinal, era uma mulher mais velha, com experiência. Talvez só quisesse ajudar. Naquela noite, Marina foi dormir mais cedo, tentando acalmar o coração. Mas o sono custou a chegar. Em sua mente, ela via a cozinha da avó, a panela esmaltada pendurada, o velho rádio tocando baixinho, o cheiro de tortas recém-saídas do forno, e a avó Nina cobrindo-as com um pano de crochê. Aquela casinha havia ficado para Marina como herança. Um pequeno apartamento de 2 cômodos, cheio de calor e cheiro de chá forte. Desde que a avó partiu, Marina nunca o vendeu, nem alugou. Morava ali, mantendo tudo do jeitinho que aprendeu. Já passava da meia-noite quando o sono finalmente chegou. E foi então que a avó apareceu, do mesmo jeito de sempre, tranquila, silenciosa, sentou-se à cabeceira da cama, ajeitou os cabelos da neta e disse com a voz doce e firme: Neta, saia dessas pessoas. Amanhã de manhã vá até a casa da sua sogra, e vai ver tudo com seus próprios olhos. Marina acordou assustada. A cozinha estava escura, e o ar frio vinha da janela. Sentou-se na cama, ouvindo o próprio coração batendo firme, constante. São só os nervos, pensou. O casamento é amanhã. Sonhei com a vovó porque ando pensando muito nela. Mas, mesmo tentando se convencer disso, aquela sensação estranha não a deixava em paz. Era como se alguém tivesse segurado a mão de Marina com cuidado e a puxado, não para o lado do vestido, mas para o lado onde primeiro era preciso entender, e só depois se alegrar. Ela apagou o abajur, tentou dormir outra vez, mas o sono não veio. Ficou sentada perto da janela, olhando a rua larga, onde de vez em quando passava algum carro, e lembrando as palavras da avó: se estiver inquieta, não discuta com você mesma. Dê um pequeno passo e confira. Um pequeno passo, isso queria dizer ir até a casa de Tatiana Pavlovna pela manhã. Não para espionar, mas só para dar uma volta por perto, ficar um pouco, talvez o nervosismo passasse. O dia clareou rápido. Às 6 da manhã, Marina já estava pronta. Colocou uma saia simples, uma blusa clara, prendeu o cabelo num coque apertado e calçou sapatilhas confortáveis. Pegou a bolsa, vestiu o cardigã e saiu. A casa da futura sogra ficava em um bairro tranquilo, na periferia. Era baixa, com um portão verde e um caminho bem cuidado até a varanda. Havia videiras subindo pelo toldo e vasos de gerânios nas janelas. Tudo arrumado, limpo, do jeito que Tatiana Pavlovna gostava.
Marina parou em frente, ao lado de um álamo, fingindo ajustar a alça da bolsa, e ficou escutando. Sentiu-se desconfortável, como quem está fazendo algo errado. Mas a voz da avó ainda ecoava dentro dela: vá, e veja com seus próprios olhos. Por alguns minutos, silêncio. Depois, ouviu uma porta bater e passos de salto. Tatiana Pavlovna apareceu na varanda, de terno claro, cabelo impecável, segurando uma pasta. Atrás dela vinha uma mulher de uns 40 anos, com um vestido social e algumas pastas transparentes nas mãos. As pulseiras no pulso dela tilintavam a cada movimento. Pararam nos degraus e se entreolharam. Tatiana disse em voz baixa: tudo conforme o plano. Primeiro o cartório, depois o notário. Ela vai assinar a procuração sem discutir. Meninas assim nem leem o que assinam. O importante é fazer tudo hoje. E sobre o apartamento, também hoje? Perguntou a outra. Claro. Depois do notário, passamos no meu conhecido. Transferimos tudo direitinho, sem barulho. Não se preocupe. A sogra deu um leve sorriso. Marinka é uma menina dócil. Se dissermos para assinar, ela assina. Ainda mais se foram para a família. O estômago de Marina se apertou, frio como pedra. Procuração, apartamento, transferir, as palavras batiam em sua cabeça como pregos. Ficou parada, segurando firme a alça da bolsa, tentando não desmoronar. As duas desceram os degraus, o cascalho rangeu sob os pés, e logo o carro delas partiu. Tudo aconteceu em segundos, mas bastou isso para o sonho da avó virar realidade. Marina caminhou de volta devagar, cuidando para não deixar nada transparecer no rosto. O caminho até o ponto de ônibus pareceu mais longo que nunca. No ônibus, olhava pela janela, mas não via as ruas, só palavras. Procuração, transferir, hoje ainda. Desceu antes da sua parada e entrou em uma rua lateral, onde havia uma pequena assessoria jurídica. Na porta, uma plaquinha discreta: atendimento. Lá dentro, o ar cheirava a papel, café e uma estranha sensação de calma. Bom dia, disse Marina, tentando falar com clareza. Preciso de uma consulta. É urgente. Vou me casar hoje, e estão me levando ao notário para assinar os papéis. Disseram que é coisa de família, mas eu não tenho certeza. Quero saber como posso me proteger. A advogada era uma mulher baixinha, de olhar sereno. Chamava-se Polina Arkadievna. Ela ouviu tudo com atenção, Polina ouviu tudo com atenção, sem interromper, e fez algumas perguntas diretas. Marina tinha algum bem? Que tipo de apartamento era aquele? Em nome de quem estava registrado? Com quem ela morava? Havia dívidas? E há quanto tempo a avó havia falecido? Depois, explicou com calma. O mais importante é o seguinte: você tem o direito de registrar no Rosriestro um pedido para que qualquer ação em relação ao seu apartamento só possa ser feita com a sua presença pessoal. Isso se chama declaração de impossibilidade de registro sem participação pessoal. É feita uma única vez e garante uma proteção muito forte. Mesmo que depois você dê uma procuração a alguém, sem você, nada pode ser feito. Podemos resolver isso hoje mesmo, temos um horário livre no MFC. Marina respirou fundo e perguntou em voz baixa. E se eles quiserem que eu assine uma procuração geral pro meu noivo? Polina respondeu com serenidade. Você tem o direito de não assinar. Todo notário é obrigado a ler o texto da procuração em voz alta e explicar as consequências legais. Você pode recusar a qualquer momento. Ela folheou uma pasta, tirou um formulário em branco e continuou. Nós também podemos preparar e registrar uma declaração oficial dizendo que você não autoriza ninguém a usar procurações para o seu imóvel. Não é obrigatório, mas é uma boa precaução. Além disso, vamos autenticar cópias dos seus documentos e guardar aqui no escritório. Fez uma pausa e completou. Depois de enviar o pedido ao Rosriestre, podemos registrar no notário a sua vontade expressa: sem minha presença, nenhuma transação com o apartamento será feita. Os notários respeitam muito esse tipo de declaração, é uma prova clara da vontade do proprietário. Marina assentiu. Naquele momento, ela não queria chorar nem discutir. Só queria ter nas mãos um papel dizendo, em letras firmes, que ela não era uma coisa e sim uma pessoa com voz.
E, o que eu faço com o casamento? Perguntou, sem pensar. Polina sorriu de leve. Casamento é uma questão do coração. Mas a assinatura em documento é questão legal. Separe as duas coisas. Se quiser, siga com a cerimônia. Se preferir, adie. Mas nunca assine nada pela família sem ler. Isso não é falta de amor, é cuidado. Marina sorriu pela primeira vez naquele dia. Minha avó sempre dizia que clareza é o começo da paz. Sua avó era uma mulher muito sábia, respondeu Polina. Elas foram juntas ao MFC. Marina registrou o pedido no Rosriestre simples, mas firme como ferro. A atendente confirmou o protocolo, será processado ainda hoje. Depois, seguiram ao notário. Polina explicou de forma profissional o motivo da declaração, e o notário, um homem de óculos e fala calma, leu o texto em voz alta, perguntou se Marina compreendia tudo, e certificou o documento. Quando saiu do escritório, Marina sentia como se tivesse respirado fundo pela primeira vez em dias. A angústia não sumiu, mas agora fazia sentido. Já perto do meio-dia, ela voltou para casa. O celular vibrava sem parar. Mensagens das amigas perguntando se estava tudo pronto, a tia ligando sobre a blusa do casamento, e uma mensagem de Igor. Passo aí às 5. Vamos dar uma volta. Antes, essa frase teria soado comum. Agora, dar uma volta parecia outra coisa. Marina não quis discutir. Colocou água no fogo pro chá, lavou algumas maçãs, arrumou tudo na tigela e guardou o vestido no estojo. A casa estava silenciosa, tranquila, como se entendesse, agora não é hora de seguir o coração, é hora de usar a cabeça. Às 5 em ponto, Igor chegou num táxi. Abriu a porta com gentileza, pegou a bolsa dela e se mostrou calmo, até demais. Temos um pequeno assunto para resolver, disse, enquanto desciam as escadas. Mamãe combinou com o notário para ser sem fila. É rapidinho, só umas assinaturas e estamos livres. Depois tomamos um café, relaxamos um pouco. Amanhã é um dia importante, precisamos respirar, disse Igor com um sorriso. Que assinaturas? Perguntou Marina, com calma. Ah, uns papéis de família, só para poder administrar tudo junto, sabe? Respondeu ele, fazendo um gesto com a mão. Nada demais, todo mundo faz isso. Então vamos, disse Marina, tranquila. No táxi, Igor falava sem parar. Comentava que o colega Sasha ia dar de presente um micro-ondas novo, que a tia Zina prometeu preparar as saladas caseiras, que o fotógrafo era ótimo e barato. Era como se, com aquela conversa leve, ele tentasse esconder o verdadeiro motivo do passeio. Marina olhava o perfil dele e pensava, o pior nas pessoas não é a maldade, é a confiança fria de quem acha que o outro é só uma coisa conveniente. O escritório do notário ficava no centro, no segundo andar de um prédio antigo. Uma placa na porta, duas cadeiras encostadas na parede, um vaso de ficus num canto e uma recepcionista atrás da mesa. Dentro, o mesmo notário que ela havia visto mais cedo com Polina. Ele levantou os olhos dos papéis, cumprimentou Marina com respeito e olhou para Igor. Boa tarde. Entrem. Os documentos, por favor. Tatiana Pavlovna já estava lá. Vestia um terno impecável, com aquela pasta em mãos e o mesmo sorriso frio, um sorriso que parecia fazer parte da roupa. Viemos por causa da procuração, disse ela, entregando os papéis. É simples, para não ter que correr atrás de cada documento depois. Hoje em dia é muito mais prático assinar tudo de uma vez. O notário pegou o documento, leu com atenção e, por cima dos óculos, olhou para Marina. Procuração para realizar transações relacionadas à administração de imóveis da proprietária, disse ele, em voz firme, sem pular nenhuma linha. Incluindo compra, venda, doação, troca, hipoteca e registro público. Levantou o olhar. A senhora confirma que entende o alcance dos poderes concedidos? Igor se adiantou. Ah, é só um papel comum. A gente tá com pressa, amanhã é o casamento, o senhor entende. Um momento, interrompeu Marina, sorrindo com gentileza. O senhor pode verificar no Rosriestre se o meu pedido de hoje foi processado? Quero ter certeza de que a restrição da minha propriedade já entrou no sistema.
O notário assentiu, digitou algo no computador, observou a tela e murmurou satisfeito. Sim. Há uma anotação oficial. Qualquer registro ou alteração no seu imóvel só pode ser feito com a sua presença pessoal. Mesmo com uma procuração assinada, sem você, nada pode ser registrado. O silêncio tomou conta da sala. Não era um silêncio pesado, era o silêncio do entendimento. Igor baixou os olhos. Tatiana Pavlovna apertou os lábios. Que declaração é essa? Perguntou ela, tentando manter o tom calmo. A minha, respondeu Marina firme. Sou a proprietária do apartamento da minha avó, e hoje cedo registrei que ninguém pode fazer nada com ele sem mim. É legal e é justo. Ah, querida, Tatiana forçou um sorriso tenso. Isso é falta de confiança. Família é confiança. Marina respirou fundo e respondeu baixo, mas com firmeza. Família é respeito. E honestidade. Confiança não é um papel assinado no nome do outro. Confiança é quando a gente fala antes o que pretende fazer e pergunta se o outro está de acordo. Vocês queriam fazer tudo rápido, para não ter trabalho depois. Mas isso não é sobre família, pensou Marina, olhando firme. Igor levantou o olhar. Não havia raiva nele, apenas confusão. Era o olhar de alguém que foi pego não em uma mentira, mas numa ingenuidade. Marina, disse ele, tentando estender a mão, mas parando no meio do gesto. Eu não queria te magoar. Mamãe só disse que seria mais fácil para todos nós. Você não é contra a ideia de que tudo na família seja de todos, né? Eu sou contra mexer na minha casa sem me consultar, respondeu Marina, calma, mas firme. E contra me tratarem como se eu fosse uma garota que não entende nada. Eu entendo, e sei o que estou fazendo. Esse documento, eu não vou assinar. E vocês? Ela virou-se para o notário. Desculpe tomar seu tempo. Obrigada por ler tudo em voz alta. É para isso que estamos aqui, respondeu ele, com um leve sorriso. Mas eu preciso confirmar, a senhora se recusa a assinar a procuração? Sim, com certeza, disse Marina. Então farei um registro oficial de recusa. É só uma formalidade. Enquanto ele digitava, Tatiana Pavlovna ficou em silêncio. Só os dedos dela batiam de leve no braço da cadeira. Quando saíram do escritório, ela parou na recepção, olhou para Marina e disse em voz baixa. Você está cometendo um erro. Na família tem que haver ordem. E quem define essa ordem sou eu, porque tenho experiência. Você ainda não entende como as coisas funcionam. Cada um tem o seu jeito de viver, respondeu Marina com serenidade. O meu é simples, meus documentos só levam minha assinatura, e só depois que eu leio tudo. Ah, para que discutir com ela? Disse Igor impaciente. Vamos embora, amanhã é o casamento. Vamos pensar em coisa boa. Amanhã não vai ter casamento, respondeu Marina com tranquilidade. Vou pedir o adiamento. Preciso de tempo. Tatiana suspirou fundo. Eu sabia, sua avó encheu sua cabeça. Minha avó me ensinou a fazer perguntas, respondeu Marina, e a não ter medo de fazer o que é certo. Eles se separaram na porta. Igor andava rápido, olhando pro chão. Tatiana seguia altiva, como se estivesse num palco. Marina caminhava devagar, no próprio ritmo. Ela não sentia vitória, nem mágoa. Sentia clareza. E clareza é quando dentro da gente não há barulho. À noite, preparou um chá de hortelã, abriu a caixinha da avó e tirou as fotos da família. No topo, uma foto antiga, a avó jovem, num vestido branco, com olhos que riam. Ao lado, a mesma casa, a mesma cozinha. Marina colocou a foto perto do bule, como a avó fazia, e sentou-se. Pela primeira vez no dia, respirou fundo. O telefone tocava várias vezes. As amigas perguntavam se os boatos eram verdadeiros. A tia tentava convencer, não estraga tudo, já está tudo pronto. Igor mandava mensagens curtas, vamos conversar. Eu não quis te ferir. Mamãe se exaltou. Tatiana não escreveu nada. Provavelmente, guardava palavras para o dia seguinte. Marina não culpava ninguém, nem se justificava.
Ela relia 2 papéis, o registro oficial da propriedade e o documento notarial confirmando sua decisão, como se fossem uma oração. Mas em vez de som, havia o silêncio das palavras. Na manhã seguinte, ela foi ao cartório e preencheu o pedido de adiamento do casamento. A funcionária a olhou com calma, sem surpresa. Parecia já ter visto aquilo antes. Às vezes, as noivas só precisam de ar, dizia o olhar dela. Em voz alta, respondeu apenas: volte quando tiver certeza. Os dias seguintes correram tranquilos. Marina trabalhava, arrumava a casa, ia ao mercado comprar maçãs e pepinos. Alguns dias depois, Igor apareceu. Sem avisar, mas com cuidado. Ele bateu na porta, sem girar a maçaneta. Usava um suéter claro, o rosto pálido. Posso entrar? Perguntou baixinho. Pode, respondeu Marina. Ele se sentou na beira da cadeira, olhou para a xícara e para o vaso com flores azuis. Marina havia colhido aquelas flores de manhã. Eu entendo que errei, começou ele, com um olhar amargo. Achei que seria o certo, que família é quando tudo é de todos. Mamãe sempre disse isso. Eu não queria tirar nada de você. Só queria que fosse tudo, junto. Junto é quando perguntam antes, respondeu Marina com calma. Eu não sou contra estar junto, Igor. Sou contra fazerem as coisas sem mim. Ele assentiu. Ficou em silêncio por um instante e depois soltou tudo de uma vez. Tenho vergonha, não da minha mãe, mas de mim. Por não ter parado ela, por não ter pensado, por ter escolhido o caminho fácil. Isso já é um passo, disse Marina suavemente. A vergonha às vezes é útil. Ela mostra onde estão os limites. Eles tomaram chá sem açúcar e conversaram com simplicidade. Igor não se justificava. Não tentava convencer Marina com desculpas. Só dizia que precisava de tempo para entender quem ele era, e como viver sem depender da mãe. Marina não prometeu nada. Não disse assim a nem a não. Apenas falou. Vamos ser honestos. Sem acordos às escondidas, sem decisões pelas costas, sem é só pra família. Igor se levantou, olhou para ela e disse. Eu vou tentar ser um homem com quem não seja uma vergonha viver. À noite, Tatiana Pavlovna ligou. A voz dela soava diferente, não mandona, mas cansada. Marina, disse ela, sem rodeios. Você agiu certo. Eu me meti demais. Isso não se faz. Se puder, ela fez uma pausa. Vou aparecer com menos frequência. Preciso aprender a ficar calada quando ninguém me pergunta. É difícil, mas vou tentar. Venha, sim, respondeu Marina. Mas sem planos secretos e do jeito certo. Se for algo sobre mim ou minha casa, eu decido. O resto a gente conversa, como pessoas normais. Combinado, respondeu a sogra, e desligou. Marina sorriu. Ela nunca foi de longas histórias sobre o que aconteceu depois. A vida real não é como nos romances, primeiro tempestade, depois sol, e outra tempestade. Na dela, veio só uma brisa quente e trabalho. Ela colocou um vaso de murta na janela, a avó dizia que era a árvore da paz. Organizou o armário por cores, como gostava. À noite, voltou a ler os livros que deixara de lado e, sempre que preparava seu chá de menta, sorria lembrando da voz da avó. Minha neta, afasta-se dessas pessoas, mas chegue perto bastante para enxergar com os próprios olhos. E Marina não fugiu. Ela se aproximou, viu, e fez sua escolha. Do lado de fora, o céu escurecia, os passarinhos silenciavam. Marina levantou-se, olhou Murta e as flores azuis, tão puras quanto o céu. Pegou a foto da avó na moldura, murmurou um obrigada e a colocou de volta. Naquele dia, não inventou grandes palavras, mas fez pequenas coisas simples e firmes com as quais se constrói uma vida verdadeira. Ouviu um conselho, conferiu, entendeu, se protegeu, falou com calma e não recuou. Essa é a história que os mais velhos chamariam de sábia. Sem drama, sem barulho, apenas real. Com chá, com papel, com dignidade e com a lembrança de quem ensinou. Amor não é ingenuidade, e confiança não é cegueira.
Na manhã seguinte, Marina acordou cedo, abriu a janela, respirou ar fresco e sorriu para o futuro. Nem tudo estava claro dentro dela, mas o principal já estava. Marina sabia que nunca mais pisaria em um lugar onde sua voz não fosse bem-vinda. E nunca mais assinaria nenhum papel onde família sem que antes lessem tudo em voz alta para ela. Porque a avó sempre dizia, sua assinatura vale mais do que todas as promessas dos outros,